verbo para compartilhar conhecimento. Esse é o Empreenda SC Cast, mais um episódio para vocês. Né, Filipão? Estamos aí aqui na Arte Pro Comunicação Visual, a nossa patrocinadora master desse episódio. E nesse episódio a gente conta também com a JJ Hermes, que é a empresa de painéis de LED, né? E propaganda. Está chegando em Blumenau com muitos pontos de divulgação. Eu acho que é bem legal o trabalho que eles estão fazendo e Trabalho tecnologia trazendo aí isso, comunicação. Comunicação offline para parceiros você. Aí, muito obrigado. Se estiver buscando, obrigado, JJ Hermes e Hermes. E Nutriblu Gastronomia Empresarial e PHNX Consultoria Imobiliária, os apoiadores oficiais desse programa. A Nutriblu que garante a nossa alimentação e que fornece comida transportada e cozinha industrial para o seu negócio. E a PHNX Consultoria Imobiliária, seus imóveis aqui em Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Perfeito. E hoje, Felipe, a gente vai conversar com uma pessoa notória, conhecida aqui da cidade de Blumenau, advogado, professor, autor, tem um livro chamado Orador Completo, mas um grande empresário também, inclusive no mundo digital, Dr. Luiz Carlos Nemetz. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, contigo, João, com o Felipe, e falando para esse universo digital sobre as mudanças que estão ocorrendo e muito importante que vocês estão fazendo aqui, e é muito legal o que vocês estão fazendo também. O nosso tema central hoje, doutor, a gente vai buscar trazer um pouquinho da experiência e o conhecimento que o senhor tem acerca da importância da comunicação, da oratória para os negócios. Mas para começar, que a gente combinou, né, Felipe? Isso. Eu queria a opinião do senhor sobre a importância da construção desse conteúdo sobre empreendedorismo nas redes sociais, na internet como um todo. Antes de falar sobre a importância do mundo digital, eu quero parabenizar os patrocinadores de vocês. Muito obrigado. O mundo está vivendo uma disrupção digital. Ou seja, há uma mudança daquilo que os americanos chamam de behavior, de comportamento. Todos nós, ainda um pouco jovens, vocês bem mais jovens, mais jovens, podemos acompanhar a evolução do que tem acontecido nos últimos 10, 15, 20 anos. Se eu há 10 anos atrás parasse de frente de alguém e dissesse que nos próximos 10 anos não haveria mais, por exemplo, jornais em forma de papel e que a televisão perderia a relevância, todo mundo me chamaria de louco, como eu chamei de louco aquele que eu, aos 20 anos, ouvi dizer que teríamos um telefone que faria tudo o que faz um estúdio de TV, o mais complexo do mundo. Exato. Que é a velocidade, a comunicação na velocidade do pensamento. Então, a percepção dos anunciantes de vocês, dos patrocinadores, é um sinal claro de que eles estão compreendendo o que está acontecendo no mundo de hoje, onde há um mundo analógico e um mundo digital provocado por essa disrupção digital. O que vocês estão fazendo aqui nada mais é do que o exercício de abrir a janela digital para o mundo. Hoje, qualquer um de nós pode, a hora que quiser e onde estiver, em 80% do planeta, assistir o que está acontecendo em tempo real na praça, principal praça de Roma, na principal praça de Paris e Nova York. E pode ir lá e abrir a sua janela e ver o que está acontecendo, ou se quiser se expor lá, para dizer, estou aqui. E a hora que quiser, fecha essa janela. Então, esse é um mundo sem volta. A mídia mudou radicalmente os seus conceitos. Vai mudar muito mais ainda. Nós estamos só no começo dessa disrupção digital, que advém da inteligência artificial, das leituras, dos mecanismos de transmissão do pensamento, da transmissão do conhecimento, de aferição do conhecimento, que estão tão avançados a ponto de um cirurgião poder, por exemplo, como faz o Pedro Trauchinski aqui em Blumenau, através de um robô, operar um paciente em Miami, Nova York, em Londres, na Austrália. Isso vai acontecer no metaverso, já está acontecendo no metaverso também, e nós só estamos no começo. E vocês demonstram, com o podcast que vocês estão apresentando, todo o potencial que essa nova ferramenta, que essa nova janela tem para oferecer como mecanismo de informação, mas também como mecanismo de formação a todos quantos venham aqui como eu estou vindo, mas a todos quantos estejam lá na frente da sua telinha, num PC ou no celular, aprendendo e
ganhando um conteúdo gratuito de vocês para formação e informação. De modo que esse é um caminho irreversível e vocês estão na frente. Que legal, doutor. Que bom. Muito Perfeito, obrigado. professor. Doutor, o senhor tem uma história de notório conhecimento na cidade de Blumenau e no estado de Santa Catarina, enquanto advogado. E enquanto advogado atendeu muitos empreendedores. Eu queria que o senhor desse uma breve pincelada sobre essa trajetória para a gente ir qualificando também para o nosso público conhecer um pouco do senhor também. Eu sou advogado já há 40 anos. Eu não sei se a notoriedade decorre da minha capacidade de ser advogado ou do tempo, da velhice, do exercício da advocacia, né? Então eu pude perceber e aprender muito com a minha profissão, porque sempre tangenciei a minha profissão com a arte da gerência. Então eu pude observar grandes e imensos impérios, centenários por vezes, subirem e alguns descerem. E pude observar empresas centenárias, eu tive até o dissabor, vamos dizer assim, de fazer a falência de empresas centenárias, empresas sólidas. E em todas as atividades em que eu exercia advocacia, em todas elas, eu sempre pude observar que aqueles que planejaram, aqueles que gastaram algum tempo, investiram algum tempo, esse é o verbo correto, no planejamento, que é o trabalho de hoje para o sucesso de amanhã, foram bem. Então, o planejamento Fundamental. me ensinou que esse é o caminho do sucesso. Planejamento junto com a disciplina, que eu chamo de preparo, e o trabalho, que vão ao encontro da oportunidade quando a oportunidade aparece. Então, ao longo desses anos todos, como advogado, defendendo pessoas, protegendo pessoas dentro de um mote que a gente chama de segurança e confiabilidade, em cima de conceitos como prevenção, proteção, prontidão, de forma fácil, rápida e bem feita, eu pude aprender muito sobre empreendedorismo. Conceitos que eu aprendi na universidade e também aprendi na pós-graduação que fiz dentro da área de direito econômico. E pude ter a chance de ver que a advocacia, como qualquer outra atividade humana, necessitava e necessita de entender o conceito econômico que está em volta dela, né? No sentido de dar a ela aquilo que é a sua essência, que é servir. É um serviço. Estar a serviço de alguém, para proteger, para prevenir e também para exercitar a prontidão, estar ao dispor para socorrer aqueles que precisam. Não só no sentido... Aquele cliente que liga às 2 da manhã, eu estou na delegacia. Hoje eu nem falo mais nesse tipo de cliente, porque a advocacia moderna, ela está fora. O pior lugar do mundo para um médico botar um paciente é na UTI ou no cemitério. O pior lugar para um advogado botar o seu cliente é no fórum. E aí eu vou falar um exemplo. Eu não quero ser muito prolixo se eu estiver sendo, e eu sou por natureza, vocês me cortem. Outro dia eu encontrei com um ex-aluno, um brilhante aluno, que foi aprovado no concurso da magistratura, felicíssimo quando passou, e eu encontrei num congresso, onde eu fui dar uma palestra, e ele disse eu perguntei para ele: fulano, como está? Como é que está a carreira? Já está com 15 anos de carreira? Ele disse: é um inferno. Eu estou numa comarca, eu estou com 12 mil processos. Entram para eu despachar por dia cerca de 20 a 25 novas ações com 20, 25 laudas. Isso dá um livro de 500 laudas para ler por dia. Mas tem as contestações, são mais 20, 25 laudas. Tem a instrução, tem que ouvir as partes, tem que atender às audiências. Isso aí é um inferno. Aí eu perguntei para ele: mas escuta, quando acaba a tua pena? Tá preso, né? Estás cumprindo pena aí?
Se tu não está cumprindo pena, tu pode ir embora. Pode ir embora? Ou tu não sabias que era assim quando começasse. Então, o pior lugar do mundo para se colocar um cliente é nas barras de um tribunal. E aí que vem a advocacia moderna. A advocacia moderna está longe do contencioso. Por isso vem a prevenção. Então, já há 10 anos, 12 anos, nós entramos num programa chamado PAEX, Parceiros para a Excelência da Fundação Dom Cabral, aqui em Blumenau, representada pela Fundação Fritz Miller. Éramos um pequeno escritório grande. Hoje nós somos um grande escritório pequeno, com 40 advogados. Estamos em 35 países, atuamos em 35 países, em várias áreas do direito nichadas, como direito esportivo, direito médico da saúde, direito digital, dos e-esportes, etc. E nós trabalhamos preferencialmente nos projetos de elaboração estratégica dos negócios, identificando onde que podem acontecer os problemas e traçamos a estratégia para que esses problemas não aconteçam em cima de táticas jurídicas bem construídas. Então, por isso, a importância do planejamento. E aqui, essa ferramenta que vocês estão tendo hoje, colocam à disposição de todos os que estão nos ouvindo um volume de informação na velocidade do pensamento. Antigamente, para eu ter acesso... Quando eu comecei a minha profissão, eu tinha uma biblioteca com 4.000 volumes. Ainda tem alguns lá no escritório, né? Não prestam para nada. Só para fazer bonito. Só para ficar bonito lá. Só para estante, para fazer fotografia para aqueles que ainda mais antigos ou que não entraram na era digital, que ainda estão na era analógica, entender que a gente tem lá uma biblioteca bonita. Eu tinha uma coleção da Revista dos Tribunais, do número 1 até o último mês. E era a mais completa do Estado. No entanto, eu, quando me mudei para a sede atual, eu quis doar essa coleção e ninguém mais quis. Uma tragédia. Estou dizendo que o livro não tem espaço? Não estou dizendo isso. O livro ainda tem aquela questão do charme, de ser gostoso, tu pegar um livro para ler e tal. O livro vai ter sempre espaço, como o rádio na comunicação vai ter espaço, como o disco bolachão tem espaço para tribos. São tribos. Né? Eu, uma ocasião, assisti uma entrevista do Jô Soares com o Bill Gates, e a primeira pergunta para o Bill Gates foi o seguinte, e chama A Empresa na Velocidade do Pensamento. Recomendo a leitura desse livro, porque ele falou há 30 anos atrás o que está acontecendo hoje. Olha, veja bem, A Empresa na Velocidade do Pensamento. Ele conta um case dos bancos alemães que foram os últimos a entrar na era digital, mas foram os primeiros a se modernizar. Hoje os brasileiros estão mais modernizados que os outros todos, tá? Sim, Bom, sim. A primeira... Nosso tema financeiro é referência à tecnologia. Não tem problema, doutor. Podcast é assim mesmo. Eu botei no mínimo, mas não me obedeceu. Deve ser muito importante, né? Não. Então, nem no mínimo, não. Mas esse aí vai esperar. E ele foi falar no Jô sobre o livro que ele lançou. Daí o Jô perguntou para ele, ô Bill, você acha que no futuro o livro vai ter importância? Daí ele respondeu para o Jô, se eu não achasse, você acha que eu teria lançado um? Então, o livro tem a sua importância. Eu mesmo tenho livros publicados. E vou continuar publicando livros. Tá? Porque há uma tribo que gosta de livros. Eu sou um dessas tribos. Eu também tenho. No mundo jurídico, eu não quero mais saber de livro. Eu já não sou o cara do livro, já. Pois é. Prefiro... Eu tenho livros, digital. por exemplo, na Amazon, né? No Kindle da Amazon, que eu publico lá. Tem 4 livros publicados lá. No mundo do direito, eu não quero livro. Porque eu consigo encontrar bibliotecas extremamente organizadas digitando palavras no Google, através da relevância dessas palavras. Mas no meu mundo do dia a dia, eu gosto do livro. Né? Gosto de ler. Evidentemente não levo livro para a cama, porque na cama tem coisa melhor para fazer do que ler livro. Nem levo livro para o banheiro. Mas eu curto o livro. Né? Então não acho que não estou pregando aqui contra os livros. Mas no mundo do direito, eles se tornaram obsoletos. Né? Então são mudanças de comportamento que acontecem. Eu queria só pincelar, o senhor falou do escritório rapidamente, sobre o direito esportivo. Sabia, Felipe, que eles gerem carreiras de atletas internacionais em Blumenau? Estou errado, doutor? Não, nós estamos em 35 países gerenciando carreiras, federações, dentro do futebol, atletismo,
ajudamos um clube de vôlei aqui, que é a Pan Vôlei, foi lá o Luiz Fernando, nosso sócio, que é o coordenador de direito esportivo, que é uma autoridade, é o coordenador do ISD em Madrid, foi fazer o mestrado lá. Nós já estamos com a terceira geração formando profissionais na área do direito desportivo, e atendemos clubes, federações, E atletas também. muitos atletas, gerenciamos carreiras de garotos que começam com 10, 12 anos, com atletas em grandes clubes do mundo inteiro, né? Não só do futebol, mas vários esportes. de vários esportes e federações, e o Luiz também está no comitê arbitral da Federação Brasileira de Atletismo, e também entramos nessa área, como subproduto dessa área, no e-esporte. Então nós temos lá o Dr. Matheus Freiberg da Rosa, que tem uma autoridade imensa no direito digital, dentro do direito digital, no e-esporte, né? Então fez aí projetos grandes e tem várias modalidades, tem negócios imensos, gera bilhões de reais, né? Porque o cara está lá desenvolvendo um software, o outro está negociando hardware, tem as empresas endêmicas que divulgam seus produtos lá, tem as não endêmicas, que são empresas que querem entrar para expor a sua marca lá, tem contratos que vão desde narradores até contratos de imagem, contratos de novos players, organização de eventos. É um universo. E o Brasil é um dos 5 maiores produtores desse mundo digital no esporte, e nós somos um celeiro nos esportes, em todos os esportes. Claro que o carro-chefe é o futebol. É o futebol, né? E a gente hoje, a partir daqui, e como subproduto disso, para vocês entenderem, nós estamos hoje no Zoodireito. Zoodireito? Zoodireito, direitos animais. Por quê? Porque dentro do direito esportivo nós tínhamos, por exemplo, uma modalidade esportiva que é a equitação. Eu ia falar o hipismo, o cavalo. E dentro da equitação não é só o hipismo. É a corrida, é o salto, é o barril, é o ginete, é a organização do evento, é as placas que vocês produzem aqui, os anunciantes de vocês, que precisam divulgar esses eventos. E a figura central desses mecanismos de negócios, cavalo. É o cavalo. E nós precisávamos importar cavalos e exportar cavalos. E aí um cavalo ganhou um grande prêmio lá nos Emirados Árabes e ganhou uma fortuna em dólar. Como é que nós vamos trazer esses recursos para cá? Tax in sports, taxação em esporte. Um determinado atleta nosso tem um contrato com a Nike, ganha em dólar. Tem um contrato com a Honda, ganha em ien. Tem um contrato com um clube europeu, ganha em euros, ou ganha em libras esterlinas. Tem um contrato com uma bebida brasileira, ganha em reais. Como é que ele vai fazer a migração desses recursos? Desse capital é onde ele vai organizar isso? E a questão tributária também, né? Onde é que ele paga imposto? Absolutamente relevante. Como é que faz essa contratação? Espero que eu chegue nesse nível. Claro que eu já estou fora disso, então tem as subespecialidades dentro da especialidade. Dentro do escritório tem toda essa gama de profissionais. Nessa área, na área do direito médico e da saúde, que nós começamos defendendo médicos, depois chegamos ao M&A, fusões, cisões, aquisições, tecnologia, direito e tecnologia. Falei do robô, nós temos em Blumenau um robô. Eu queria só estratificar, o senhor falou assim, de todas as empresas que eu já vi nascer e morrer, as que mais duram ou as que mais crescem são aquelas que se planejam. Sim. A gente pode dizer que o senhor falou isso. Não, eu não falei, eu testemunhei isso. É uma afirmação. Eu não vi nenhuma que não tenha planejado, investido em planejamento, que tenha tido longevidade. E se você abrir a janela da sua casa e olhar para o lado, ou se você abrir a janela do seu carro, ou transitar em Blumenau, e você olhar as empresas que vão bem, são as empresas que se planejam. Quem não se planeja, não vai a lugar nenhum. Legal. Pode ter uma vida que pode durar uma década, 2, mas já na segunda geração, se não organizar a sucessão, se não tiver uma metodologia organizacional que cumpra metas de curto, médio e longo prazo, não vai a lugar nenhum. Então, estratégia é aonde eu quero ir. E a tática é o mecanismo que eu vou usar na trajetória. Por exemplo, se eu quiser ir a Balneário Camboriú, essa é a minha estratégia.
Eu quero ir para lá, tem uma Quero ir estratégia. para lá. Quero chegar em Balneário Camboriú. Mas como eu vou? Eu vou É. a pé, de bicicleta, de carro, Aí é a vou de tática. avião? Aí é a tática. Uhum. E a tática tem que ser planejada. Bom, eu vou de carro, mas se furar um pneu, Uhum. Mas se faltar gasolina. se faltar gasolina, se acontecer algum incidente, se eu for pela Jorge Lacerda é um caminho, se eu for pela 470 é outro. Sabe que eu tô feliz? Que eu tava falando pro senhor um pouco do Empreenda antes, né? A gente contou um pouquinho a história. Então eu já enxerguei que estratégia e tática a gente tem. Vocês estão no caminho absolutamente certo. E Uhum. cada dia mais, seja para administrar um conjunto de empreendimentos de pipoqueiros, que eu conheço pipoqueiros que têm 150 carrinhos, Olha só. seja para administrar uma mega empresa como é a Avan, que é um case de sucesso, Uhum. sem planejamento e sem tática, não vai chega. a lugar nenhum. Além disso, professor, de tática, né, e estratégia, qual que é o valor da oratória? A empreendedor, a principalmente. comunicação está dentro de uma ciência que nós chamamos de dialética. Dialética é o poder de se comunicar. O homem é um ser gregário. Ele precisa se comunicar. Nós nascemos nos comunicando, que é o choro, querendo mostrar que estamos vivos, que respiramos. Depois choramos para mamar, que é a Justo. fala da fome. O amor se faz pela dialética. Os casamentos, as rupturas. Então, a capacidade de você expressar ideias e desenvolver ideias dentro da dialética, usando técnicas de raciocínio lógico dedutivo ou de raciocínio lógico indutivo, usando teoria do argumento. A teoria, a capacidade de expor uma ideia para ela ser assimilada, compreendida e aplicada é a ciência da oratória. Então, a oratória não é a arte de falar bem. É a arte de falar bem e fazer-se compreender e convencer pelo poder do argumento. Então, é o que nós fazemos no direito. Nós avocamos o direito do outro, chamamos para nós o direito do outro, para tentar demonstrar a um terceiro que vai conhecer, processar e julgar uma controvérsia quando ela é judicial, de que a nossa tese está certa. Fora do direito, a dialética é a arte do entendimento. É a arte de capacitar a pessoa que quer se apresentar numa entrevista de emprego, que quer fazer uma sustentação oral, que quer conduzir uma reunião de negócios, Uma venda. que quer fazer uma venda, que quer conquistar uma namorada, que quer conquistar o voto de um eleitor, que quer aprovar um projeto, que quer negar algum pedido a alguém, Uhum. que quer deixar estabelecido um legado relativo a uma obra, é a capacidade que ele tem de se comunicar com eficácia. Uhum. Porque para haver comunicação eficaz, tem que haver um transmissor e tem que haver um receptor. Se você não tiver mecanismos de atração desse receptor, a comunicação não vai se fazer. Então é o que muita gente tem dificuldade, né? E aí perguntam para mim, poxa, mas a oratória é um dom ou é arte? Não é nem um dom, nem uma arte. Uma técnica. É uma técnica. É isso que eu queria entender. Era aí que eu queria chegar. O senhor, né? Existe uma técnica, então. Existe um caminho. O senhor escreveu um livro, Orador Completo. Inclusive, eu ganhei um exemplar do senhor. Sou muito grato a isso. Deixa eu fazer o merchandising, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Pessoal, quem quiser comprar o Orador Completo, tá no Kindle. Tá no Da Kindle. Amazon, ou pode ligar aqui para Pro o escritório. escritório que A gente- 40 mil exemplares. Legal. E Físicos, né? 40 mil físicos. Físicos. E, No Kindle é best-seller. pô, que legal, doutor. Parabéns, né? E nesse livro o senhor apresenta algumas técnicas. É um livro para quem quer começar. Aham. Então, dizia o Frei Odorico Dirê, um ditado português, que isso começou lá atrás, que o poeta nasce feito, mas o orador se faz. Olha só. Então temos grandes cases de grandes oradores que se tornaram célebres pelo exercício do estudo da oratória.
Há um filme muito bonito chamado O Discurso do Rei, Ah, em sim. que o rei, que Ele é tinha, gago, inclusive. ele tinha um déficit de fala, né? E que todo mundo debochava dele e achava que ele não poderia exercitar. Isso foi no século passado. Jorge VI, se eu O não me Jorge engano. VI, pai da rainha Elizabeth II. Aham. Né? Segunda Guerra Mundial. E que o irmão abdicou ao trono e ele se transformou no grande rei que conduziu a Inglaterra, junto com o Winston Churchill, que foi o maior orador do século passado. Né? Os grandes discursos não tenho nada a lhes dar a não ser sangue, suor e lágrimas. Né? Vamos combater nos montes, nas praias, nas ruas. O célebre discurso de motivação dele para um exército dilacerado e que sofreu uma blitz diária sobre Londres, da Luftwaffe, e que ele conseguiu dizer aos ingleses, se comunicar com os ingleses, que eles eram maiores do que o poderio bélico nazista e venceram a guerra. E ele teve que usar toda a sua estratégia de fala, de dialética, para convencer Roosevelt, por exemplo, a entrar na guerra. Né? Roosevelt não queria entrar na guerra de jeito nenhum. A América estava isolada Estava lá, vou ficar de isolada, boa. E Roosevelt disse, eu só entro quando vocês assinarem comigo um contrato de que a reconstrução da Europa será feita pelos americanos. E ele assinou. E não tem nada a vos oferecer, a não ser sangue, suor e lágrimas. Ficou a epopeia. E no final, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Olha que frase impactante. Né? E o povo inglês hoje, no século XXI, ainda se regozija desses grandes oradores. Né? Mas todos foram os grandes oradores. Um dos maiores oradores que perpetuou-se no tempo, Jesus, que falava e se comunicava com pessoas simples através das parábolas. Então existem centenas de técnicas de convencimento, de indução, de retórica. Né? O político usa retórica, que é uma outra arte, uma sub-arte da dialética, né? Que se estuda isso. E através de exercícios práticos, simples, que alguns eu ensino no livro. O livro é um livro muito singelo, vamos falar a verdade. Um livro muito simples, tem lá... Mais provocativo. É um livro muito simples, é para quem quer começar. Né? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim, eu tenho medo de falar em público. E esse é o principal problema que aflige, né, as pessoas, que na verdade não é um medo, é a timidez. É o medo do julgamento alheio. Né? E quando você supera esse medo, você convida esse medo para entrar e você admite que esse medo existe, você vai quebrar a primeira resistência que você tem para poder se comunicar. E nós não vamos a lugar nenhum sem nos comunicarmos bem. Nós precisamos, o ser humano precisa se comunicar. Alguns não conseguem fazer pela fala. Fazem pela postura, porque senão os mudos não poderiam se comunicar. Fazem pelos sinais. Mas a fala é o mecanismo orgânico mais rápido e fácil de ser dominado para poder usar muito bem e de forma positiva o poder de convencimento e a sociabilidade. Professor, já que a gente está falando com empreendedores, né, todos eles nos assistem, tem alguma dica aí de venda? Uma técnica de venda por oratória, que a gente pode fazer uma brincadeira aí? Até meus colaboradores aí que estiverem assistindo já aprendem aí, ó. Eu vou ensinar uma técnica que eu ensino quando as empresas me chamam. Eu não faço isso para vender, eu não vendo esse serviço. Eu vou lá e faço, porque essa é a minha obra. Justo. Eu já estou numa fase da vida que não faço mais por dinheiro. Né? Eu vou dar um exemplo muito singelo, mas que serve para os vendedores. Eu estava comprando, no final do ano, eu tenho os médicos que assistem a minha família e me assistem. Então, todo final de ano, eu posso falar uma marca aqui? Claro, fica à vontade. Eu comprava 10 camisas da Lacoste. Depois a gente manda um boleto para Lacoste. E sempre comprava camisas azul marinho. 10 camisas da Lacoste. Então, eu comprava 6G, 2M e 2P. Para dar para os médicos ou médicas que me atendiam. Nesse caso, eram 10 homens. Atendiam meus netos, atendiam minha esposa, atendiam a mim,
Ou seja, uma forma de agradecê-los pela dedicação. Uhum. Eu cheguei numa loja, num determinado lugar, disse: eu quero 10 camisas 8G, tamanho 6, 8 tamanho 5 e 8 tamanho 3. Aliás, desculpa, 8, 6, 2, 5 e 2P. 10 camisas. Beleza, embrulha. Ok, quanto é que custa? Fui para fazer o cheque. A vendedora olhou para mim: o senhor já viu os novos tons de azul que a Lacoste lançou? Se ela lançou novos tons de azul, eu comprava um azul marinho sempre. Deixa eu dar uma olhada. Olhei. Tinha cada tom de azul ali que eu fiquei absolutamente confuso. Eu disse: tu me aguarda um pouquinho que eu vou consultar quem manda. Vou consultar minha mulher. Ela estava tomando um cafezinho ali nas proximidades. Falei para ela: disse, amor, as camisas assim, veio uns tons bonitos, lindos, lindos de morrer. De azul diferente, um azul turquesa, que não é bem marinho, que aquele marinho ficava meio russo. Uhum. Ela disse: mas agora, amor, vamos deixar para comprar isso no shopping Justo. tal. Perdeu a venda. Perdeu a venda. Então a técnica é: vendeu, para de falar. Essa é uma técnica. Convenceu, para de falar. Vai para o contrato. Okay? Faz aquela venda. Me entrega as 10 camisas. Quando elas estiverem sacadas, o cartão passado, o cheque feito, Uhum. aí vai para outra. Aí vai para outra. Entendeu? Essa é uma técnica muito comum de vendas. A segunda, não aborda o cliente com mau humor, né? Justo. Então tem inúmeras, né? Uma técnica bonitinha, por exemplo: cheguei atrasado. Não pede desculpa pelo atraso. Mas tem a ver com oratória? Tem a ver com oratória. Agradece o tempo de espera. Isso eu me lembro. O senhor contou essa técnica numa palestra que o senhor deu lá no Senac. E eu nunca esqueci isso. E eu nunca mais pedi desculpa por chegar atrasado. Eu dizer, cara, obrigado por ter me esperado. Obrigado por ter me esperado. Né? Porque tu já entra numa desculpa, tu já entra numa inferioridade. Uhum. Né? E sempre começa com elogio. Eu sempre começo com sala. Lá no meu escritório, eu vou para a sala. Tá agoniado? Não. Calma, vamos tomar um chá. Vamos conversar sobre futebol, sobre Flamengo, como vai a vida. Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Depois eu vou entrar no teu problema. Justo. Então, existem inúmeras técnicas. Né? Olha o teu cliente no olho. Doutor, nós estamos falando de vendas. Agradece ele depois da venda. Manda um e-mail, um WhatsApp. O pós-venda. Pós-venda. Uhum. Pergunta se ele não precisa de mais nada. Uhum. Né? Aí tem um livro que é fantástico, que é o livro do Galó. O Poder do Encantamento, da Renner. E eu testei eles. Depois eu posso contar essa história se tiver tempo. Agora é propaganda. Eu acho. Eu queria vender, justamente. Agradecer então aqui o nosso patrocinador master, a Arte Pro Comunicação Visual, responsável pela confecção desse belíssimo estúdio. Inclusive estamos aqui na Arte Pro, né, doutor? O senhor teve a oportunidade Fiquei de encantado conhecer. com isso aqui. Né? Que é uma forma de dialética também, que é a programação visual. E a JJ Hermes Painéis de LED, a empresa responsável por este programa. Então agradecer a equipe da JJ Hermes, que estão distribuindo painéis de LED aí na cidade de Blumenau, comunicação offline de alta tecnologia. Quem sabe daqui a pouco o Empreenda aparecendo nos painéis aí também. Já estamos negociando. Né? E o episódio de hoje também conta com o apoio dos nossos tradicionais apoiadores Nutriblu, Gastronomia Empresarial, comida transportada e a cozinha industrial dentro do seu negócio, dentro da sua indústria, e PHNX Consultoria Imobiliária, Fênix Consultoria, eu que atendo lá os nossos clientes com desenvolvimento imobiliário e consultoria para compra e venda de imóveis aqui na região de Blumenau e litoral de Santa Catarina. Quer falar alguma coisa? E aí eu vou falar, né, que preço é qualidade percebida. E aí o que eu estou vendo é um show de qualidade. O que eu vi aqui foi um show de qualidade. Que legal. Né? E a excelência não tem concorrência. Uhum. Não se preocupa com a concorrência. Porque o excelente não tem concorrência. Ou vocês acham que o Anderson tem que ouvir essa excelência não tem concorrência, Anderson. Tá vendo? Vocês acham que o Vinícius Júnior está preocupado com concorrência? Que o Chelsea está preocupado, que o Real Madrid está preocupado com concorrência. Pode perder um jogo aqui, outro lá, mas a excelência não tem concorrência. O que eu vi aqui foi excelência. Doutor, o senhor tocou num assunto, muito obrigado, do fundo do coração. Mas é verdade. E a gente recebe, né, é muito legal a gente receber esse feedback e dizer para o senhor também que, de fato, a gente sente da própria audiência um carinho, um apreço, a gente está muito contente
com o resultado e fico muito feliz e honrado de ter o senhor aqui, até porque quantas aulas já tive com o senhor, né? A gente Eu fui mais aluno do que professor. Chegava lá para ficar uma horinha com a 3. Mas eu queria... A gente tocou num assunto. Dizem que o maior medo que o ser humano tem é falar em público. Dizem, né? Mais até do que a própria morte. Existem pesquisas e tal. O senhor, quando vai fazer um discurso, imagino que o senhor deva ter lá no Tribunal de Justiça muitas vezes se preparado, né? Claro. Mas quando o senhor vai fazer um discurso sobre qualquer assunto, para um grande público, para um médio público, o senhor tem algum... Hoje talvez não mais, se adaptou, mas havia um ritual de preparação? Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer para, não, peraí, vou me preparar aqui, tem uma apresentação importante hoje e tal? Sim, a resposta é sim. Então eu quero dizer assim, o principal ritual é você... A principal dificuldade é o medo. Pesquisas revelam que 80% das pessoas referem como o maior medo existencial deles o medo de falar em público. Uhum. Isso é um absurdo, né? É, mas é um medo. Existe. Se nós somos seres comunicativos... É incongruente. A técnica, ela é muito aplicada quando você vai preparar um discurso ou uma fala. É diferente do improviso. Então eu vou ensinar duas técnicas rápidas. Uhum. No improviso, você rompe 1 minuto e escreva 5 palavras-chave sobre o que você quer falar. Então suponhamos que eu vou ser convidado para fazer um discurso de improviso para homenagear uma determinada pessoa. Uhum. Então eu vou pegar as 5 principais virtudes dela e vou falar. Mas antes disso, isso é questão de minutos. Justo. Eu vou traçar a teia de relacionamento dela. Vou começar saudando os familiares presentes, as autoridades presentes. Falando um pouco dessas autoridades, falando um pouco, a little bit, um pouquinho, sobre a família, saudando os filhos e os protocolos. Aí eu vou falar da pessoa. Eu posso escrever isso na mão. Se eu não for falar de improviso, eu tenho uma técnica que é milenar. Primeiro, tu precisa saber para quem tu vais falar. Que lugar eu vou me apresentar? É uma cerimônia religiosa? É uma formatura? É um casamento? É uma despedida de alguma pessoa querida numa cerimônia fúnebre? É um discurso de apresentação de um prêmio que a pessoa ganhou? É a apresentação de um livro que a pessoa escreveu? Então eu vou ter as palavras-chave, mestres, já na minha cabeça dominadas. E falar em público é contar uma história, com começo, meio e fim. No módulo mais avançado, você pode começar do fim, ir para o meio e vir para o começo. Hoje é um case de sucesso, mas quando João Paulo começou, quando esse grande comunicador começou, que hoje está em todas as redes sociais, ele era tímido. Foi várias vezes lá conversar comigo sobre a carreira dele, o que faria, tinha uma vontade política. E tu contas a história da pessoa. Justo. Né? Outra técnica muito usual é você nunca começar na hora. Leve 15 a 20 segundos olhando para a plateia. Bate as mãos, deixa as mãos sobre, se for falar em pé, ou se for falar numa tribuna ou numa mesa. Nunca fale sentado. Levante para falar, bote as mãos na mesa e faça o ventilador. Olhe para toda a plateia com um sorriso no rosto. E antes de começar a falar, ou sempre que você vai se emocionar ou perdeu a linha de raciocínio, use a companhia de um copo d'água. Aquela relaxada. Todo mundo espera o orador tomar água. E 30, 15, 10 segundos podem ser de vital importância para que você consiga falar sem se atrapalhar. E isso é muito comum, a gente se atrapalhar e a cabeça ser mais rápida do que a capacidade de expressão. E aí que vem os
Que às vezes eu vejo aqui quando vem um entrevistado que não está muito preparado. Então, sempre falar pausadamente. Não tão pausadamente que pareça ser uma decoreba. Sim. Mas não tão rápido que as pessoas não entendem. Não é que nem Florianópolis, assim, né? Pausadamente. Não que nós Porque moramos. aí vai sincronizar o que está no seu raciocínio para induzir, para conduzir, para deduzir, para convencer, para conquistar, para alegrar, para encantar, para emocionar. São todos verbos da oratória. E fale pausadamente que você vai convencer. Seja para levar uma reunião de condomínio, seja para fazer um discurso religioso, seja para ganhar um voto. Né? Eu gosto muito de falar desse case, e até estou escrevendo um artigo sobre ele, que o Lula e o Bolsonaro são um exemplo da forma e do conteúdo. O Bolsonaro tem um melhor conteúdo que o Lula. Alguém duvida? Mas o Lula tem a melhor forma de se expressar do que o do Bolsonaro. Apesar de falar de forma toda arrebentada, mas ele consegue transmitir com malandragem, e essa malandragem não é depreciativa dele, eu respeito com a biografia dele, mas ele consegue se comunicar de uma forma tão clara que o público para o qual ele está falando entende. Assim, se eu for falar para uma comunidade de crianças, eu não posso usar termos que são técnicos. Se eu for falar para uma comunidade científica, eu não posso usar a linguagem de criança. Se eu for falar para uma comunidade religiosa, eu não posso falar um discurso com palavrões. Então, saber para que público eu vou falar é fundamental. Quando o Lula diz assim, nós ainda vamos comer aquela picanhazinha passada na farinha com aquela gordurinha. Falou a linguagem. A linguagem do público dele. Que o Bolsonaro não conseguia falar, porque brigava até com a sombra. E aí veja como é incoerente. Passou 4 anos brigando com a população, com os repórteres no cercadinho, e quando precisou falar, ficou 2 meses mudo. Então, às vezes, o corpo também fala. O discurso convence, mas o comportamento arrasta. Então, tem um jogo de dança aí entre a linguagem oral, que é importantíssima, com a linguagem corporal, que é importantíssimo. O gestual. Por exemplo, vocês veem o Obama falando. O Obama nunca fala como eu estou falando aqui. O Obama, quando ele queria convencer alguém da paz, ele usava esse movimento de mão. Não sei se a câmera está me pegando aí. Pega. Esse movimento é para chamar. Quando a tua mulher brigar contigo, e se tu for discutir com ela, dê razão a ela. Diz, calma, meu amor. Eu te entendo. Faça só essa experiência aqui, ou você faça com seu marido. Agora, se você for assim de dedo em riste, aí já... tá chamando pro pau. Aí já sai de perto que a mulher... Então, há todo... O senhor sabe que eu estou com uma mulher grávida em casa, então Meus já vou... parabéns. Então já vou... Você nunca... Tô precisando aqui. Você nunca vai errar ouvindo sua mulher. Ouça sempre o que ela tem a dizer. O senhor falou de técnica, mas também quando vai escrever o discurso também tem uma técnica de preparo. Tem que ir ao começo, meio e fim. E a técnica de preparo do discurso é usar um papel ao maço. Né? Então vamos lá. Você escreve todas as ideias que está tendo numa folha de papel ao maço. Folha de papel ao maço, para quem não sabe, é aquele papel que é assim, hoje não existe mais. Sim. Mas então pega uma caderno, folha, né? ofício, um caderno, escreve tudo. Depois, suponhamos que você escreveu 4 folhas. Reduza para 2. Depois reduza para 1. Depois reduza para meia. Depois reduza para 1 parágrafo. Depois para 1 frase. Depois para 1 palavra. Como é que eu vou resumir, por exemplo, um filme com 1 palavra? Eu posso resumir dezenas de filmes aqui para vocês com 1 palavra. Ficção. Terror. Comédia. Guerra. Engraçado. Engraçado. Amor. Emocionante. Documentário. Incrível. Legal. Certo? X também tem, né? O adulto. Todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender o que X, uma palavra. X. Né? Todo mundo vai entender. Agora eu posso chegar e dizer, olha, o discurso do rei é o discurso de um rei que era gago e falou.
treinou através de um fonoaudiólogo. Tem gente que tem problema de dicção. E tem gente que usa o problema de dicção a seu favor. O Lula é um cara que tem problema de dicção. Tinha um amigo meu, político aqui da região e tal, que ele começava o discurso e já falava, ó, pessoal, eu sou gago e tal, se demorar, aí já dá aquela descontraída, porque ele é meio gago. Aí ele dava aquela relaxada pra ficar mais tranquilo pra falar, né? E não tem problema nenhum. Né? Então, quando vai falar, saber para que público vai falar, conhecer o ambiente, ir antes do ambiente. Dá uma olhada lá, vê se vai usar algum recurso audiovisual. Porque eu vejo muitas pessoas usam recursos audiovisuais, chega lá na hora e não funciona. É verdade. Ah, pelo amor de Deus, né? Chega meia hora, 45 minutos antes e testa o recurso audiovisual. Se prepara. Se prepara. É. Né? Prepara dá trabalho. Falando de comunicação, professor, nas empresas, hoje tem muitas empresas com problema de comunicação, inclusive Falta de a gente tem comunicação grupos, interna. a gente tem grupos de confraria, a gente conversa muito sobre isso e a maioria das empresas tem um problema de comunicação. Qual que é o tamanho desse problema aí? Existe processo para... Existe. É uma mentoria específica para fazer o que eu chamo de uniformização da cultura corporativa. Parametrização da cultura corporativa. Eu até postei hoje no meu Instagram que eu faço essa parametrização com os meus sócios lá no escritório. E eles fazem comigo. Ou seja, nós parametrizamos tudo. Porque a cultura corporativa, ela é uma história que reúne tribos. Eu vim de uma tribo. Eu tenho várias tribos. Vocês têm várias tribos. Você que está me ouvindo tem várias tribos. Por exemplo, eu sou da tribo do esporte, mas eu gosto de futebol. Mas tem o vôlei, tem o basquete, tem a corrida, tem o ciclismo, tem o surf, tênis, o wakeboard. O meu lance é o futebol. Dentro do futebol eu tenho uma subtribo, que é o Flamengo. Mas eu tenho a tribo dos advogados, eu tenho a tribo dos avós, eu tenho a tribo do pescador, eu tenho a tribo da leitura, tenho várias tribos. E o cara que está comigo dividindo espaço corporativo, ele talvez tenha outra tribo. Um é vegano, o outro é católico, o outro é evangélico luterano, o outro é pentecostal, o outro é espírita, o outro é kardecista. Então, nós temos que unificar a cultura corporativa. Se nós não unificarmos a linguagem, a metodologia de linguagem, nós nunca vamos nos entender. Então, aqui a banda toca assim. Por isso que não existe só uma forma de falar, né? Não. Tem que saber se comunicar com todas as pessoas. Se você botar uma banda e cada um quiser fazer o seu arranjo, e cada um quiser tocar a sua música, e cada um quiser tocar o seu estilo, essa banda nunca vai ser nada. Não vai querer tocar jazz, outro vai querer tocar rock, outro vai querer tocar MPB, outro vai querer tocar num diapasão, numa altitude. E se ninguém tocar nada, não é nada também. Ninguém né? não tocar nada, não vai. Precisa tocar alguma coisa. Então, é importante. Lá no nosso escritório, a gente combina, são 2 dias de curso por semestre, a parametrização de comportamentos, que vai desde como receber o cliente quando ele entra, até se despedir do cliente quando ele sai. Mas passa por detalhes, por exemplo, de como manter uma geladeira com 30 pessoas no mesmo ambiente. Olha só. Se cada um quiser levar o seu sanduíche, a sua comida, fritar o seu ovo, nós vamos ter aquilo lá uma balbúrdia. Né? Não dá. Como é que se comportam nas mídias sociais? Então, a primeira pergunta, você se comunica pelas mídias sociais? Detesto. Digo, ótimo, beleza. Se você detesta a mídia social, você está na fase analógica. Então, procure um escritório analógico. O nosso é digital. Olha só. Aqui ou produza digitalmente ou procure outro lugar. Eu queria aproveitar esse gancho. No começo a gente falou um pouquinho sobre o senhor, né? Até a gente fica muito agradecido sobre o que o senhor comentou da importância do empreende, que a gente está fazendo e tudo mais. E antes, quando a gente estava fora do ar, antes da gravação, a gente conversou um pouquinho sobre o mundo digital. O senhor tem alguns negócios no mundo digital, né? Eu queria que o senhor, se puder, né, dar uma pincelada desses negócios que o senhor possui, ou sinta-se à vontade para fazê-lo ou não. E também, assim, que relatasse a sua
O que o senhor acha da importância do digital? Há quanto Para os tempo o senhor empreendedores, percebe principalmente, né? As As para os empresas, né? empreendedores. Veja, quando eu fiz 55 anos, na verdade, quando eu fiz 50 anos, nós entramos para o PAEX. Lá no PAEX eu tinha 2 mentores. Um deles era o Paulo Rocha, que é um cara que é conselheiro. Nosso escritório era uma garapeira, perto das grandes empresas que eles atendiam. Fomos a menor empresa da história do PAEX, o primeiro escritório de advocacia do Brasil a entrar no PAEX. Eles não conheciam nada de direito e nós não conhecíamos nada de gestão. Nada. Zero. O que eu conhecia era os livros do Peter Drucker, que a gente de vez em quando conversa sobre ele, que eu tinha estudado. Mas eu tinha feito uma monitoria também com a Lara Sellen, que já falava sobre gestão de escritório de advocacia, que é a melhor mentoria de escritório de advocacia do Brasil, disparado, porque tem 30 anos de experiência, ela administra escritório de advocacia. Então tu podias escolher o que tu querias fazer, que nicho tu ias atuar, o chamado Oceano Azul da Fundação Dom Cabral, que é um livro que eu também recomendo. Estratégia do Oceano Azul. E aí eles me disseram, olha, tu não tens sucessão, Luiz. Tuas filhas não estão aqui, os teus sucessores são teus sócios, que estão lá comigo, um a 40, 2 a 22, outros a 15, 12, estão lá, jovens. E um dia eles têm que ter a oportunidade de sentar para serem os protagonistas. Você não precisa sentar, vamos dividir o protagonismo. Então nós adotamos conceitos, por exemplo, de atender sempre em 2, conceitos de sinergia, de sincronismo organizacional, que é o trapézio, né? Que é muito usado em várias empresas, né? Então, sempre em 2, por quê? Porque se eu não estiver, eu tiver que dar prontidão ao meu cliente e proteção, se eu não estiver em férias, o outro tem que saber. Mas o cara, às vezes, vem procurar a mim. Ele tem aquela relação de confiança. E aí eu tenho que transferir essa confiança para o João, por exemplo. Falou com ele, falou comigo. Falou com ele, falou comigo. Na primeira relação, ele não vai sentir isso. Mas na segunda ele vai sentir. Então o protagonista daquele cliente, que não é mais meu, é do escritório, nós chamamos de o Silva. O Silva, que é o relevante, não sou eu. O protagonismo passa a ser do João, passa a ser seu, passa a ser tantos quantos estiverem naquele sincronismo organizacional, que é o melhor trabalho coletivo possível em cima, na linha do tempo, do melhor dos trabalhos individuais. Não quer dizer que os trabalhos individuais não devam prevalecer, não devam brilhar. No time de futebol, o craque brilha, mas o time tem que estar todo sincronizado, né? E tem que haver o sincronismo organizacional e tem que haver também a sinergia. Nós temos que falar a mesma língua, a mesma comunicação. Bom dia, boa tarde. Se não tiver a copeira para servir o café, ela tem que estar treinada para servir o café. E se ela não tiver, eu vou servir o café. Se acabou o papel no banheiro, eu vou trocar o papel. Bom, são pequenos detalhes. Então eles me falaram, olha, tu tens que sair do protagonismo. Tem dois métodos. Ou tu transfere a imagem corporativa que está centrada em ti, o Silvio Santos, né, para que vários outros sejam protagonistas, o Ratinho, a Patrícia Bravanel e tantos outros, porque essa grade tem que ser mantida, não pode ser mais mantida só por ti, porque o escritório está crescendo, quer ser um pequeno escritório grande ou um grande escritório pequeno. Tá? E aí a gente começou a preparar a sucessão. E aí o digital entrou? Não entrou digital ainda nisso. Aí eles me deram um exercício que eu tinha que ficar 10 dias úteis em casa, me preparando para a aposentadoria que iria acontecer dali a 15 anos. Acho que tá tudo certo. 15 anos. Vou botar aqui no módulo avião. Tudo certo. O senhor ficava 10 dias úteis por mês? Não, era um exercício de 10 dias. Entendi. Para ficar em casa sem ir para o escritório, sem pensar no escritório. Primeiro dia, meu Deus, foi uma loucura ver a alegria. Levei o cachorro para tosar, para vacinar, para cortar unha, calibrei o pneu do carro, sabe? Fiz tudo que eu tinha que fazer, cortei cabelo, barba, fui no nutricionista. Segundo dia já tinha mais algumas coisas para fazer, arrumei a calha. Enfim. Terceiro dia, metade do dia já não sabia o que fazer, fui pro café. Quarto dia no café, no quinto eu estava no doutor Juliano Tonello, no psiquiatra, com depressão. Porra. Voltei pro Paulo Rocha e disse, ô Paulo, tu quer me ferrar, pô? Tu quer me ferrar? Qual é a tua, meu? O que eu vou fazer depois de aposentado? Só sei fazer isso, pô. Bota o que tu sabe a fazer, a trabalhar para ti. Bicho, eu só sabia 2 coisas.
que eu achava. Advogar e ir para casa. Aí ele me deu um exercíciozinho que quem está me ouvindo aí pode fazer. Ele disse, pega 10 pessoas das tuas relações, uma só da tua família, pega bons amigos, pode ser o porteiro que te conhece, tu bate papo, pode ser teu jardineiro, pode ser o teu cunhado, mas uma só da tua família, um grande amigo, e manda ele dizer as 5 coisas que ele reconhece em ti, que tu sabe fazer bem, fora a advocacia. E depois tu estratifica isso. Em primeiro lugar, eu falar. Tu falas bem. Em segundo lugar, tu manja para burro de jardinagem. Em terceiro lugar, tu manja para burro de animais. Porque eu sempre tive sítio. Sempre gostei de animais. Cachorro, cavalo, pato, galinha, ganso. Curto pra cacete. Quarta coisa que tu sabe é futebol. Tu manja pra cacete de futebol, cara. A quinta coisa é música. Empatado com vinho. Paulo Rocha olhou. Paulo Rocha é um fera, ele é Sim. conselheiro da Gerdau, foi conselheiro das grandes empresas, empresas mundiais, né? Eu disse, o que eu faço com isso agora? Eu disse, bota o que tu sabe fazer a trabalhar para ti. E eu botei. Eu fiz um livro de oratória, fiz um curso digital de oratória, fiz um blog de oratória. E aí, para fazer o blog, eu contratei uma agência, depois contratei outra, não vendia, não fazia, não acontecia. Eu fui estudar digital. E advogado gosta de estudar, gosta de ler? Tudo quanto era livro de digital que existia nas livrarias, eu li. Mais de 100. Mais de 100. Desde a fórmula de lançamento até o que vocês puderem imaginar. 1 milhão de curtidas, o que vocês quiserem. Se vocês quiserem falar sobre esses livros, eu falo com vocês sobre eles. Que ano que a gente está falando, doutor? Nós estamos falando há 10 anos, 12 anos atrás. 2011, por ali. 2011, 2010. Na verdade, começou em 2007 o PAEX e esse processo foi em 2010. E aí as agências não davam jeito. Vocês entrevistaram aqui o Marcos Menegatti, né? Ele me ajudou a gravar os vídeos. E aí eu não entrevistamos ainda, mas o Marcos, conversei com ele, sim. Ele falou para mim que veio aqui, sim. Né? Bater um papo aqui com vocês. Aí eu fui estudar o que é SEO, o que é slug, o que é linguagem WordPress, eu fui estudar tagueamento, eu fui estudar como é que os robôs do Google pensam, como é que se faz um vídeo no YouTube, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo. Fui estudar como é que se faz um blog, o que é a palavra de conectividade, quais são as métricas de se colocar uma foto direito no YouTube, no blog, o que o Google lê, o que o Google não lê, e fui. Eu disse, eu vou começar com oratória. Botei o curso de oratório completo, gravei as aulas, fiz o livro, botei o livro no Kindle. Bum. Aí as minhas filhas me chamaram e disseram, pai, eles vão dizer que tu estás falido. Um advogado, que tu tens algum sucesso legal. Eu tinha relativo sucesso, vamos dizer, né? Sim. Mais pelo tempo do que pelos meus méritos. Mas eu também tenho méritos. Não sou besta de dizer que não. Né? E comecei a vender no interior do Brasil. Então botava lá no Google Ads, voltado no Facebook Ads, voltado lá para o norte, nordeste, nas regiões onde não tinham acesso a bons cursos de oratória. Eu não vou botar em São Paulo, que lá tem grandes professores. Eu não vou botar aqui porque eles vão achar que eu estou quebrado. E o livro começou a estourar. Era pacote. Primeiro a minha secretária, depois a minha mulher. Aí eu coloquei isso numa livraria específica, que é a Livraria Conservadora, né? E que eu também escrevia para o meu público, as questões políticas. E botei um canal do YouTube para dar pitaco em política. Hoje eu tenho 28 mil seguidores no YouTube, 18 mil seguidores no Facebook. E fiz o livro de oratória, mas aquilo lá eu fiz e andou sozinho. Botei no Hotmart. E o livro vendeu 40 mil exemplares, no Kindle mais de 50 mil. Né? E aquilo lá parou. Aí começaram a me pedir, olha, então faz um curso de aprofundamento. Como se comportar numa sustentação oral. Muito direito, pensei comigo. Vou fazer. Como se apresentar numa entrevista de emprego. Como conduzir uma reunião de apresentação de projeto. Eu estou com 5 cursos gravados. Sim. Para lançar no mercado agora em 2023. Mas isso acabou. É estático. Fica chato. Sabe, só ganhar dinheiro. Né? Não era minha praia, cara. Eu queria... Aí começaram a me chamar para fazer cursos em company.
Aí uma empresa aqui de uma cidade vizinha disse, olha, quanto é que tu vai cobrar? Eu vou cobrar X. Cobrei para não fazer. Nós temos 30 supervisores que a gente queria que o senhor desse um curso concentrado, dei para os alunos da FURB. Né? Fiz para os alunos da FURB, fiz uma espécie de treinamento ali com eles, uma semana de curso. Tal. Eu preciso de pelo menos, no mínimo, 40 horas para dar um curso básico, fundamental, né? Para exercitar com os caras, etc. Aí pedi para não fazer. Eu acho que vou se matricular 5, 6 alunos. Matricular 50. 50, cara. E essa empresa lá também pagou o preço que o senhor botou. Pagou o preço, não discutiu. Então eu tive que dividir em 3 módulos, de manhã, de tarde e de noite. 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, 4 horas de noite, com turmas diferentes. Porque eu fiz uma turma de 20, que é o máximo, outra turma de 20, que é o máximo, e outra turma de 10, que era a turma da noite. Uhum. E quando eu acabei, eu vi, putz, fiquei a semana inteira aqui, exausto. Né? No começo eu queria voltar, aí dormi lá. Pô, não é isso que eu quero da minha vida, eu só vou dar o curso digital. Esse foi o primeiro. Aí a primeira coisa que apareceu foi oratória. A segunda coisa que apareceu foi jardinagem. Aí o que eu fiz? Eu fiz um canal no YouTube. Minha secretária pediu para ela fazer junto comigo no Canvas. Eu não sabia lidar com Canvas hoje. Hoje eu sei lidar com Canvas maravilhosamente bem. Canva, não Canvas. O Canva. Temos o rei do Canva ali também. O Canvas é uma metodologia de planejamento estratégico que eu posso falar depois. Aprendi a lidar com Canva, fui fazer um curso de Photoshop, fui fazer um curso de fotografia, fui estudar e botei um canal chamado Jardineiro Amador. É a primeira vez que eu estou falando em 6 anos que o canal é meu. De forma olha a importância, olha a importância. Esse canal hoje tem 900 mil seguidores no YouTube, tem 68 milhões de visualizações, tem 220 mil seguidores no Facebook, 155 mil no Instagram, hoje. Deve ter uns 60 mil no Pinterest. Tem um avatar de mais de 100 mil e-mails e tem mais de 6 mil seguidores no WhatsApp. Tem um blog com mais de 300 mil visualizações e é um dos canais mais relevantes sobre jardinagem amadora, falando sobre horta, pomar e jardim da internet. Bom, quando eu fiz o primeiro vídeo, fiz o segundo, fiz o terceiro. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Eu vou ensinar para vocês hoje como faz muda de pitanga, tá? Mas não era o senhor aparecendo. Não, eu apareci. O senhor Os 5 primeiros eu apareci. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre as propriedades medicinais da babosa. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês... Simples, curtos. Curtos, vídeos de 8, 10 minutos. E botei no YouTube, foi faceiro para casa. Faz o que tu sabe fazer, é trabalhar para ti. Eu não queria, eu só queria ocupar o meu tempo. Quando eu cheguei em casa, minhas filhas abriram uma boca, pareciam 2 papagaios. Ai, louco! Já não basta jardinar, o oratório, agora tu vê de jardinagem. A gente tá passando vergonha contigo. Por quê, virou blogueirinho. Cara, há 6 anos atrás, isso é ridículo. Aí eu ri e continuei. Passou mais umas 2 semanas, uma das minhas filhas disse assim, pai, teu neto tá sofrendo bullying na escola, neto do jardineiro. Poxa vida. Eu tinha contratado um cara para dar uma organizada, tal, disse, tira essa coisa toda do ar, apaga esse negócio. Essa história é um pouco mais longa, eu estou resumindo muito, muito. Porque junto com essa veio também um canal chamado Fufuca, uma rede social para cachorros. Apaga isso tudo aí, apaga, não me deixa mais nada. Só deixa o nome. Só quero ficar com o Jardineiro Amador e quero ficar com a página no Facebook, com a página no Instagram. Mas o YouTube tu apaga. E no Facebook começou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 150.000, 180.000. Nesse período orgânico. Eu não tinha Instagram ainda. Depois é que eu fui fazer o Instagram, agora que eu fiz o TikTok. Aliás, eu tinha o TikTok, eu apaguei porque falei uma bobagem ali. Para um cara que me... Eu apaguei, perdi a conta com 6.000, estou fazendo outro agora. Tem 10 dias que eu estou com outro. Aí, tirei o site do ar, tirei a página do ar e aí fomos para a praia. Eu sempre passo no inverno alguns dias com os meus netos e com as minhas filhas na praia. E os meus 2 netos meninos mais novos, o Antônio e o Bernardo, estavam na fase de começar a alimentação, que não era comer comida normal. E eu colhi um cacho de banana enorme, banana branca,
elas fizeram uma papinha de banana branca orgânica e botaram no clube de mães. Olha, as crianças comendo papinha que o vovô plantou, na bananeira que o vovô plantou, papapá. E botaram no clube de mães aquelas fotos ali, e aí as mães começaram a pedir, eram 600 mães, ou 500 mães, sei lá. Como é que planta banana? Como é que lá em casa tem banana e não dá banana? Como é que fica um cacho desse tamanho? E como é que faz para ela ser orgânica? Pai, as minhas amigas querem saber. Aí eu fui lá gravar um vídeo. Eu disse, então eu vou gravar um vídeo, mas eu não vou aparecer, porque assim, sério que as crianças estavam sofrendo bullying. Peguei o vídeo, gravei, já sabia que era deitado, já sabia as técnicas todas. Gravei um vídeo de 10 minutos, que é o meu primeiro vídeo, como plantar banana. E peguei o meu jardineiro, o Altamir, né, que é meu amigo de fé, trabalha comigo há 30 anos quase. Né, e pimba, gravei o vídeo. Ensinei a plantar banana. Ele todo com a roupa de trabalho e eu só off. E fui passar o vídeo para elas pelo WhatsApp, não deu, porque o vídeo era grande. Opa, eu tenho um canal no YouTube, vou baixar o vídeo lá. Eu baixei o vídeo e fiquei lá na Land House, Canto Grande, e fiz o tagueamento, fiz a descrição, não fiz thumbnail, tudo certinho. E mandei o link para elas. E elas compartilharam o link. E eu me esqueci. Quando eu vim em casa, quando cheguei em casa na segunda-feira, tinha 25 mil views. Tinha viralizado. Aí gravei o segundo. Aí gravei o terceiro, daí fiz o uniforme. E aí foi a 50 mil, 60 mil. Em 6 meses eu estava com 100 mil, ganhei a primeira placa. Olha só. E aí comecei a ser procurado pelas empresas. Empresas multinacionais que queriam vender produtos, que o meu conceito é orgânico. Uhum. Queriam vender produtos orgânicos e também não queriam vender produtos orgânicos. E aí, no primeiro momento, eu cedi a questão financeira. Comecei a monetizar no YouTube. E o cara veio e disse, eu quero fazer merchandising do meu produto. Eu disse, as favas com esse escrúpulo do orgânico. E fiz um contrato com uma multinacional italiana. Me pagava muito bem. E também com uma multinacional de orgânicos alemã. Eu não vou falar as marcas. Claro. E aí, no orgânico, eu me sentia feliz quando fazia. E no adubo químico, eu me sentia meio meretrizado, assim, como uma meretriz, né? Vendendo. Pô. Aí, comecei a desenvolver produtos com a minha marca, branding, jardineiro amador. Então, fiz ali uma linha de 25, 30 produtos. Não vendia plantas. E comecei a encontrar fornecedores aqui na região para trabalhar o conceito de just in time e fiz um planejamento desse negócio em cima de uma plataforma chamada Canva, que eu aconselho todo mundo a conhecer. Seja para plantar um vaso, seja para uma carreira de astronauta, usem o Canvas. Canvas, o outro é Canva. O Canva é de imagens e o Canvas é o Muito planejamento. bem. Fiz o uniforme, comecei a gravar vídeo. Aqueles vídeos começaram a estourar. Pum. E aí as pessoas pedindo o meu produto. Quero bocacha de jardineiro amador, quero substrato 6 em 1 de jardineiro amador, quero isso. Diga, tem que ter tesoura. Importei tesoura da China. Ah, tem que ter tesourão. Importei da China. Ah, tem que ter óleo de NEM, tem que ter inseticida. E comecei a... Vamos botar um e-commerce. Botar um e-commerce. Contratei uma agência, a melhor agência do Brasil em e-commerce. Tudo mentiroso. Não sabe coisa nenhuma. Eu não vou dizer o nome deles. Devia dizer. Eles vendem ilusão. Não deu certo. Contratei a segunda. Mentiroso. Não deu certo. Contratei 6. Olha só. 6. Nenhuma deu certo. Não estou falando mal das agências. Mas uma coisa é a agência para fazer programação visual, que é a tua competência. Outra coisa é ele querer fazer tudo. Né? Numa orquestra tem que ter tudo. A sinergia. Mas se tu vai dizer que a sinergia, tu precisa ter o afinador, tu precisa ter o soprista, precisa ser o percussionista, o teclado, o maestro, o bilheteiro, o transportador, o marqueteiro. Cada um com a sua habilidade. Então tu me vende aquilo que tu vai me entregar. Mas eles me diziam que iam gerenciar o meu tráfego e não gerenciavam. Fazia um site que não tinha velocidade. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o meu site. Olha só. E parei 3 meses, todo dia à noite, disciplinadamente, construí o meu site na linguagem WordPress. Com a velocidade de abertura de 94. A Magalu deve ter 38. Nós estamos fazendo nosso site também, né? Na linguagem WordPress. E fiz o blog. E botei o site no ar.
dia 26 de janeiro de 2020. 26 de janeiro é a data de aniversário do meu pai. Parabéns para ele, meu querido e grande amigo. Começou, primeira semana vendeu 2 coisinhas, 3 coisinhas, segunda semana 4 coisinhas, e eu e a minha mulher embalando, lá na garagem de casa. Embala. Pegava a caixa no mercado. Contrato com transportadora e tal? Não, tem um aplicativo que junta todas as transportadoras pelo correio e tal. Contratinho com o Mercado Pago. Beleza, botamos tudo certinho, redondinho. Dia 13 de março explode a pandemia. Teve dia de a gente ter que atender 1000 pedidos. Melhorou muito. 1000 pedidos. 1000 pedidos num dia? Eu e ela. Tá doido? Um tubinho de óleo de NEM. Eu tô falando desse jeito porque eu tava em Florianópolis no final de semana, não é estranho, viu, doutor? Pois é. A gente é influenciado pela comunicação. Não foi todo dia, mas explodiu. Eu tenho os vídeos aqui. Mas o senhor e a esposa embalaram 1000 pedidos num dia. Nós tivemos que embalar 1000 pedidos num dia. Teve um dia que foi 1000 pedidos. Mas era 300, 250, 280. O dia que um vídeo explodiu, teve um vídeo que explodiu, assim, fez boom no YouTube, que eu tinha um estoque de vídeos que eu ia produzindo, junto com o Altamir, eu tinha estocado. Depois eu produzia os vídeos sozinho. Mas depois eu produzia com ele também. Ele vinha de máscara, distanciamento. Ele vinha cuidar da piscina ali. E todos produzidos na minha casa. E aí, cara, a gente resolveu botar um e-commerce de forma mais profissional. Aí compramos caixa, fita, aluguei um depósito, etc. E o negócio cresceu tanto que eu acabei arrumando uma escravidão para mim, né? Era para ser um negocinho ali. Era para ser um negocinho. Até que veio o fim da pandemia, o negócio continuou, monetizado no YouTube, crescendo e tal. E pedi de parceria aqui, pedi de parceria lá. E aí esse ano, aí entraram as minhas filhas no negócio. E aí esse ano a gente quis tirar férias a família inteira. O programa para tirar férias do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro. Quem vai cuidar de jardineiro amador? Ou a gente cresce, aí botamos corner nas floriculturas, aí tem um projeto para botar vans para fazer entrega just in time nos condomínios em São Paulo. E quer saber de uma coisa? Tô fora. Vou só produzir conteúdo para mídia social e fazer merchandising. Tirei o saí do ar dizendo, vamos ficar de férias até dia 15 de janeiro. Lá na praia eu fiz as contas. Dá dinheiro, dá muito dinheiro, mas dá muito trabalho. Então tirei o saí do ar. Mas agora eu não dou conta, porque é o dia inteiro do WhatsApp, o dia inteiro as pessoas pedindo para comprar os produtos. Então eu estou montando agora uma parceria, né, com uma empresa especializada nisso, que vende mudas e vai vender junto os nossos adubos. Né? Legal. E eu só continuo a produzir conteúdo, gravando vídeos sempre às segundas e quintas-feiras. Gravando não, publicando vídeo, eu gravo sempre às segundas, né? E publico todas as segundas e quintas-feiras, e agora também aos domingos, a partir desse domingo passado, sempre às 18h30 da noite, né? E um short todo dia, e no Instagram todo dia, e no Facebook todo dia, e no WhatsApp todo dia. Então quem quiser acompanhar, seguir aí o Altamir. Depois entrou uma segunda personagem que é minha copeira, a Dona Santa, né? Dona Santa e seu Altamir. E aí, Dona Santa, beleza? O senhor conseguiu comprovar nesse discurso todo de que um hobby pode virar um negócio, né? Bota o que tu sabe fazer, trabalhar para ti. Isso. Né? Já falamos várias vezes sobre isso, né? E agora tem o canal do chás, porque eu curto muito chá. Né? Então fui a Gramado, depois fui a Londres, depois fui a Nova York, depois fui a Turquia, depois fui para Jerusalém, atrás de empresas para produzir chá com a marca do jardineiro amador. Aí resolvi botar um canal de chás. Então o canal de chá já é uma realidade também, quem quiser seguir aí, é chá orgânico. Né? Não tem nada de charlatanismo, né? E agora estamos elaborando o canal do vinho. Daqui a pouco vai ter o Nemetz, vinho Nemetz. Não vai ter. É brincadeira, é para ocupar o tempo. E para monetizar também no YouTube, né? Que eu acho que esse é o diferencial, né? Mas o senhor Esse também, é o bom, né? hoje, então, Esse é o assim, bom, a né? gente pode, numa pergunta rápida, o senhor recomenda as empresas, então, a investirem e estarem presentes no digital? Não só recomendo, como eu faço monitoria hoje para carreiras, não só na oratória, mas para se comunicarem com clareza. E aí vem o fecha da tua pergunta,
na nova comunicação, que é a comunicação digital. Uhum. Ou seja, você é um advogado e vai postar um vídeo com a editoria sintonizada, com sincronismo com a advocacia. Claro. Tem que Você se vai posicionar. Você vai fazer propaganda lá de mau comportamento ético, de mau comportamento moral. Você é um religioso, vai fazer uma pregação totalmente sintonizada com a tua prática. O discurso convence, comportamento arrasta. Justo. Então eu ensino, estou com alguns lá, por exemplo, uma corretora de imóveis, né? Pequeno exemplo. Essa corretora que eu fiz, estou fazendo a monitoria com ela, monitorando carreira, né? Uhum. O primeiro vídeo que ela gravou no Instagram, ela disse assim: você que está passando por alguma dificuldade e precisa vender o seu imóvel, se precisar, estou à sua disposição numa nova estrutura profissional. Uma profissional extremamente bem formada. Fala línguas, uma carreira brilhante, que resolveu dar uma guinada na carreira aos 40 anos e foi para esse mercado. Daí ela olhou, veio para mim faceira e disse: o que tu achaste? Eu disse: achei horrível. Mas por quê? Eu digo: mas a forma, não, a forma é a mais simples que existe. Quanto mais simples, mais sofisticado. Quanto mais simples, mais sofisticado. De vez em quando o senhor posta uma fotinho, e quando simples. Sofisticado é bom, mas o simples é muito melhor. É. É uma editoria que eu tenho. Fotinho do pão com ovo e tal. Isso. Bom, daí eu disse: mas por quê? Porque teu conteúdo tá bom, mas a tua forma tá errada. Porque a hora que você diz que uma pessoa que está passando por uma necessidade financeira vai vender o seu imóvel, a pessoa que vai te procurar para te vender o imóvel já vai confessar publicamente que está com uma situação financeira. O comprador já vai se aproveitar disso. Uhum. E no seio da comunidade onde ela vive, ela vai passar como uma pessoa quebrada. Uhum. Então você diga diferente. Você diz assim: olha, você que está fazendo uma escala na sua vida para melhorar a sua vida e quer vender um imóvel, eu estou pronta para te atender. Isso aí. Mas se você focar só na venda, você está errado. Uhum. Foque também na compra, porque o corretor atende o comprador. Claro. E aí fizemos toda uma estruturação editorial para ela. Ela foi pegar um apartamento, aliás, uma casa, para vender. Ela disse: essa casa é maravilhosa, papapá. É uma casa da Toscana em tal lugar. Eu disse: Toscana? Ficou lindas as imagens, bem feitas, estruturadas. Mas na Toscana? Se a mulher do comprador não gostar da Toscana, querida, gostar da França, do México, Se gostar nem da souber o que Turquia, é, né? O que é Toscana pra mim? Isso bote aí o seu sonho na casa. Bote o seu sonho na casa. Ela terminou dizendo assim: a casa é muito mais do que um conjunto de 4 paredes. O que você quis dizer com isso? Uhum. Que a casa é um lar. Eu digo: então diga que a casa é um lar. Esse é o seu novo lar. Pronto, acabou. Uhum. Então hoje eu faço monitoria com vários profissionais, com executivos, com profissionais liberais, monitoria ensinando também as técnicas, não só de comunicação dentro de uma editoria. Então, no meu Facebook eu falo sobre futebol, política, sem agredir ninguém. Agora eu estou falando muito menos de política, porque cansei. Ok. Né? Futebol, até porque a gente tem que cuidar com o que família, fala. comida. Enfim, eu tenho uma editoria. Fora da minha livros, fora da minha editoria, eu não falo nada. Está na minha editoria, eu posto. Não está na minha editoria, eu não posto. E assim construo com profissionais, com atletas. Estou com um atleta que é um master em futebol. Estou com uma médica. Estou com um executivo de empresa. Estou com um empreendedor, um arquiteto. Estou com um construtor. Estou com 6, 8 já. Legal. Clientes que faço monitoria de adequação da comunicação dele com as mídias sociais. Né? E tem toda uma técnica para usar isso, usando o Facebook, que é um público, usando o Instagram, que é outro público, usando o Reels, o Story, o Feed, usando o YouTube, que tem o Short, tem a comunidade, tem o canal de cortes, tem o blog, como é que pesquisa no blog, as métricas do SEO, de slug, enfim, faço monitoria.
E é uma coisa a mais que vai surgir para minha aposentadoria, que vai acontecer em junho desse ano. Olha só. Né? Em junho de 2023, dia 30 de junho, meu O último mais dia. legal dessa mensagem, eu acho que é a preocupação do empreendedor de se posicionar e saber se posicionar na internet, né? Os meios, os caminhos. Eu acho que essa preocupação tem que ter. E as pessoas muitas vezes têm o Instagram lá para postar brincadeira. Quantas vezes a gente viu pessoas falando uma coisa que é mal interpretada, foi mal pensada, ou foi feita de inopino e que viralizou de forma negativa? Sim. Quantos exemplos Tal do a gente cancelamento, tem? né? É inacreditável isso. Doutor, Felipe, eu acho que a gente vai ter que convidar o doutor Nemitz algumas vezes para vir falar de alguns assuntos aqui com a gente. Tu concorda? Verdade. De Mas verdade, grande doutor. aprendizado. De verdade mesmo, assim. A gente quis focar na comunicação e no oratório, mas o senhor tem muito a entregar para nós, com certeza. Velho, né? Experiente para Eu ser. queria, pra gente fechar, doutor, e é uma pena a gente ter que fechar, mas é o tal do podcast, a gente tem aí as Tudo nossas tem regras começo, dela. meio e fim, né? É. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para talvez aquele jovem, ou até mesmo aquele cara mais maduro, que está pensando em se jogar para essa vida de empreendedorismo. O senhor, na sua fala, citou vários exemplos da sua trajetória, de parceiros, amigos, clientes, enfim. Uma fala de motivação mesmo para esse cara que quer se jogar para essa loucura que é empreender. Todos nós, todo ser humano é um empreendedor. Pode ser um empreendedor da carreira pessoal, pode ser um empreendedor para gerar trabalho, pode ser um empreendedor para gerar renda, para gerar riqueza, mas todos nós somos empreendedores. Todos nós temos um planejamento de vida. E isso eu aprendi com uma pessoa que fez 95 anos, e eu fui abraçá-lo lúcido e disse qual é o segredo, e ele é muito gozador, para chegar aos 95 anos, lúcido como o senhor está. Ele disse, são alguns segredos. O primeiro deles é não morrer antes. Gozador, né? O segundo deles é o seguinte, para ti viver aos 60, tu tens que planejar aos 40. E para ti viver aos 90, tu tens que planejar aos 60. Então, o segredo de tudo, se você quer ter uma alimentação sadia, se você quer ter uma relação conjugal legal, se você quer ter um trabalho, pode ser o mais simples que for, você precisa planejar minimamente. Então, todos nós, em um determinado momento na vida, pessoal ou sociologicamente, somos empreendedores. Empreender é sinônimo de viver. Justo. Planejar aquilo que se faz. Porque velho é um jovem que deu certo. Legal. Certo? Também nas empresas. Uma empresa velha, madura, de sucesso, foi uma empresa pequena que deu certo. Então, Churchill, que eu já falei aqui, dizia, cada dia que eu invisto em planejar as minhas ações táticas e bélicas, é um mês que eu ganho de avanço na guerra. Então, eu aconselho a ler sobre empreendedorismo, acompanhar o seu canal, porque há uma carência absoluta de conteúdo falando sobre empreendedorismo, embora tenhamos a impressão de que tem muita gente falando sobre isso. Mas a demanda é muito maior do que a oferta. É verdade. Então, sempre olhar o bom modelo e não tem segredo. O segredo é planejar e dar o primeiro passo. Fazer. E o grande, o maior, o mais importante dos segredos para quem quer empreender é começar. O passo mais difícil é o primeiro. Começar. Eu tenho vontade de botar um food truck. Começa. Senta, desenha. Planeja. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Vai para a internet estudar a matriz de Porter. Matriz de Porter. Pontos fortes, pontos fracos, ameaças, o tal oportunidades. No quadrado. É. Vai estudar o Canvas. Vai ler uma bibliografia. Não precisa ler nenhuma outra na vida. O melhor de Peter Drucker. Lê aquilo lá. Uma criança de 9 anos, 10 anos, vai ler.
planejar. Eu tenho um neto que é atleta, aliás, todos são, mas um, de forma especial, quer ser atleta profissional do tênis. Ele está com a vida dele planejada. Nossa. Planeja. E isso é um hábito que todos nós podemos ter. Ou seja, dividir o dia. Não precisa ser uma coisa engessada, chata, uma tarefa. Mas o sucesso de amanhã Tem a ver é a com- tarefa do planejamento hoje. Uhum. Então, um pouco a cada dia um pouco, fazer as coisas pequenas enquanto não der para fazer as coisas grandes. Uhum. Muito legal. Perfeito. Essa é a sugestão que eu dou, que muita gente já usou, não estou reinventando a roda. Uhum, é E verdade. também eu estabeleci, para mim, um limite de tamanho. Que foi o que a minha capacidade alcançou. Porque tem muita gente que quer e não pode, Uhum, e tem muita gente que pode e não E não quer. quer. uhum. Né? Então tem que perguntar, eu quero e posso? E esse exercíciozinho de consultar a família para saber quais são as minhas aptidões vai Funciona. ajudar muito. Sim. Perfeito. Doutor, só tem a agradecer, né, Felipe? Patrocinadores, agradecer muito. Meu, foi uma aula. E Uma eu aula acho que dá para nós tremenda. marcar mais uma vez aí e falar sobre algum Não, já outro vamos assunto. achar um outro tema logo para trazer o doutor Luiz Carlos Nemes. A você que nos acompanha no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, enfim, nas suas redes sociais. A você que nos acompanha nas plataformas de streaming também, deixe seu like, se inscreva aí no nosso podcast, que a gente visa trazer esse conteúdo de valor, como você pode aproveitar hoje aqui o Dr. Luiz Carlos Nemitz. Queremos agradecer a Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master do programa, JJ e Hermes Painéis de LED, hoje sendo patrocinador deste programa, viabilizando essa estrutura aqui com a nossa equipe que está aqui atrás. Mandar um abraço para o Anderson, para o William, para o Rodrigo Alemão, nosso homem sombra. E o apoio de sempre dos nossos colegas da NutriBlue Gastronomia Empresarial, o Flávio, o Isaac, mandar um abraço para a turma lá. E a PHNX Consultoria Imobiliária, seus imóveis aqui para Blumenau, região e litoral de Santa Catarina. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra, Obrigado, uma doutor. satisfação Um tremenda. abraço a todos vocês, também a quem teve a paciência de nos ouvir. Tá certo. Obrigado. Valeu, pessoal.